Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como utilizar o Icarus Verilog. O Icarus Verilog é um simulador para Verilog que pode ser encontrado gratuitamente na internet. E ele é particularmente útil, principalmente quando você deseja apenas simular circuitos em Verilog. Então tem algumas situações, por exemplo, que você só quer fazer a simulação e não necessariamente você quer fazer a síntese na FPGA. Você não quer colocar o seu circuito ali na FPGA, você só quer simular. Aí para essas situações, você utilizar um programa aí como Quartus, como Vivado e assim por diante, é um pouco desperdício, né? Porque é um software bastante pesado para fazer uma tarefa relativamente simples, que é a tarefa apenas de simulação. Até mesmo você utilizar um software aí como o ModelSim pode ser um pouco inviável em algumas situações. Então, neste caso, eu vou ensinar com vocês a utilizar o Icarus Verilog, que é um simulador bem simples para Verilog, ele é bem leve e pode ser instalado tanto no Windows como no Linux. E o tutorial que eu vou explicar aqui para vocês é o procedimento de instalação e utilização aqui no Windows. Então você vai aqui no Google e procura iVerilog, que é o nome curto, né, de Icarus Verilog. Você vai entrar aqui nesse segundo site, Icarus Verilog for Windows. Quando você entrar aqui nesse site, vai ter várias opções de download e você vai selecionar a primeira opção. Ele tem iVerilog V12, uma versão aqui, traço x64, underline setup. Então você vai baixar este link aqui, certo? Após baixar, você vai executar o arquivo que você baixou e realizar a instalação. A instalação do Icarus Verilog ela é bem padrão, mas tem algumas opções que é importante você verificar se elas estão marcadas ou não. Então, nessa primeira tela, que é a tela de licença, você aceita os termos de licença. Aqui você aperta em Next. E aqui onde está para selecionar os componentes, você tem que marcar instalação completa. Esses dois itens aqui tem que estar necessariamente marcados. O MinGW e o GTK Wave. O GTK Wave vai ser um programa que a gente vai necessitar para visualizar as formas de onda que são geradas pelo Icarus Verilog. Então vamos aqui apertar em Next. E aqui nessa tela, onde refere-se às tarefas adicionais, é importante que você marque essa opção para adicionar o Icarus Verilog na variável path do seu sistema. Essa variável path ela vai ser responsável pelo fato que você vai poder rodar o Icarus Verilog diretamente do terminal do Windows. Se você não marcar essa opção, você vai ter que entrar na pasta do Icarus Verilog para poder rodar ele. Isso é um pouco incômodo. Então, quando essa opção aqui está marcada, você consegue rodar o Icarus Verilog em qualquer pasta aqui do seu sistema operacional. Então, você aperta aqui em Next e, por fim, você aperta aqui em Install. Eu não vou apertar aqui em Install porque eu já tenho o Icarus Verilog instalado na minha máquina. Então, após ter instalado aqui o Icarus Verilog, você pode usar agora qualquer editor de texto para escrever seu código em Verilog. Você pode usar inclusive o bloco de notas, mas no caso eu vou utilizar o VS Code. Então vou abrir aqui o VS Code e eu recomendo que você tenha pelo menos uma extensão para trabalhar aí com o Verilog. Então vamos aqui em extensões e vamos digitar Verilog. A extensão que eu recomendo vocês utilizarem é essa daqui, com o íconezinho verde, Verilog HDL. Mas existem outras extensões para trabalhar com Verilog. Então aqui eu já deixei de antemão um código em Verilog já descrito que é referente ao somador completo. Eu quero destacar que esse vídeo aqui, o intuito dele não é ensinar Verilog, mas sim ensinar como utilizar o Icarus Verilog. Então aqui é um módulo do somador completo que tem como entradas A, B e C in, saídas S e C out, como está indicado aqui. E a saída S é A XOR B XOR CI e a saída CO é A e B ou A e C in ou B e C in. Isso aqui é, no caso, um somador completo.
Então, o primeiro passo que eu recomendo, após você fazer sua descrição do seu circuito em Verilog, é verificar se a sintaxe do seu código está correta. Para isso, a gente vai digitar iVerilog, que foi o programa que a gente acabou de instalar, e a partir de agora, como parâmetro desse comando, você coloca qual é o código Verilog que você quer compilar. No caso aqui é somador completo.v. Veja que ele não informou nada, a compilação foi feita com sucesso. Se eventualmente tivesse algum erro, por exemplo, eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui, o iVerilog vai acusar o erro. Então, veja aqui que ele deu erro de sintaxe e ele dá mais ou menos qual a linha que aconteceu o erro, que no caso aqui é na linha 5. No caso aqui falta o ponto e vírgula. Se eu colocar o ponto e vírgula novamente e colocar aqui o iVerilog, ele vai compilar de forma correta. Só que diferentemente aí do Quartus, necessariamente quando você trabalha com iVerilog, você precisa passar um arquivo testbank para o iVerilog. Aí nesse caso, eu criei um arquivo testbank, que é um arquivo de simulação, em que eu vou colocar os estímulos que vão ser aplicados nesse módulo aqui do somador completo. Só que diferentemente do que acontece aí no Quartus ou até mesmo no Vivado, você precisa incluir quais são os módulos que você quer simular. Para isso, você vai utilizar essa diretiva aqui, include. Então, você coloca include e, entre aspas, você coloca o arquivo Verilog no qual você quer incluir, que no caso aqui é somador completo.v, que é o arquivo Verilog no qual eu tenho a descrição do meu somador completo. Isso aqui, quando você está usando Quartus ou quando você está usando o Vivado, ele automaticamente já inclui os arquivos. No caso aqui, como a gente não está usando nem Quartus nem Vivado, nem um IDE, na verdade, a gente precisa colocar essa diretiva include. Então, como a gente está trabalhando também aqui com testbank, vamos usar aqui a diretiva timescale. Sempre lembrando que o primeiro parâmetro do timescale é a minha grade de simulação e o segundo parâmetro é o passo de simulação. Então, minha grade de simulação é 1 nanosegundo. Então, todos os meus tempos vão ser referenciados a 1 nanosegundo. E meu passo de simulação é de 100 picosegundos. Então, vou declarar após isso o meu módulo, testbank, que é somador completo _tb. Sempre lembrando que testbank não tem nem entrada nem saída. E aqui eu instancio o meu módulo que eu quero simular, que no caso é o somador completo. E eu nomeio ele, aqui eu estou nomeando de UUT. E aqui eu estou fazendo o instanciamento via nome, né? Então, a entrada A vai ser ligada no registrador A0, a entrada B no registrador B0 e a entrada CI no registrador CI0. A saída S vai ser ligada no fio S0 e a saída CO vai ser ligada no fio CO0. Importante ressaltar que, para você poder instanciar esse módulo somador completo, você precisa ter incluído ele antes. É diferente do que acontece lá no Quartus ou no Vivado. Você precisa instanciar o módulo antes, na verdade, incluir o módulo antes. Aí sim você pode instanciar ele. Vamos, a partir de agora, com a diretiva initial para começar a fazer a excitação do bloco somador completo. E uma coisa importante, diferentemente aí do Quartus ou do Vivado, é que você precisa informar ao Icarus Verilog um arquivo no qual ele vai fazer o despejo da simulação. O despejo da simulação é o arquivo onde ele vai escrever os resultados da minha simulação. Então, para você informar qual é o arquivo onde ele vai escrever os resultados da minha simulação, eu utilizo essa diretiva do Verilog, que é a diretiva dumpfile. E como argumento dessa diretiva, eu coloco o nome do arquivo no qual eu vou escrever os resultados da minha simulação. Nesse caso, é o arquivo somador completo.vcd. Eu estou utilizando essa extensão .vcd porque é uma extensão padrão aí quando você está utilizando Icarus Verilog e o GTK Wave para visualizar as formas de onda. Então, o que vai acontecer? O Icarus Verilog vai simular esse circuito e vai escrever os resultados nesse arquivo aqui, somador completo.vcd. Aí a gente vai abrir o GTK Wave, vai abrir esse arquivo no GTK Wave para poder visualizar as formas de onda. Além de você informar qual é o arquivo no qual você quer escrever o resultado da simulação,
você tem que informar quais variáveis vão ser salvas nessa simulação. Aí, para isso, eu vou usar a diretiva dump_vars. Como argumento dessa diretiva, tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro são as variáveis que você quer salvar e o segundo parâmetro é de qual módulo você quer salvar essas variáveis. Quando você coloca 0 aqui no primeiro parâmetro, você está dizendo que quer salvar todas as variáveis. As variáveis tanto de entrada como variáveis de saída. E aqui o segundo parâmetro é o módulo no qual você quer salvar as variáveis, que no caso é o nosso test bank, somador completo _tb. Pronto. Então depois de você fazer esses dois comandos aqui, essas duas diretivas, dumpfile e dumpvars, aí sim você escreve o seu test bank. Aqui eu coloquei meu test bank simplesmente para gerar a minha tabela verdade, né? Então coloquei todas as condições possíveis para A, B e CI. Então veja que na primeira linha A vale 0, B vale 0, CI vale 0. Na segunda linha, que acontece 10 unidades de tempo depois, ou seja, 10 nanosegundos, A vale 0, B vale 0, CI vale 1. Depois, 10 nanosegundos depois, A vale 0, B vale 1 e CI vale 0. 10 nanosegundos depois, A vale 0, B vale 1 e CI vale 1. 10 nanosegundos depois, A vale 1, B vale 0 e CI vale 0. 10 nanosegundos depois, A vale 1, B vale 0 e CI vale 1. 10 nanosegundos depois, A vale 1, B vale 1 e CI vale 0. 10 nanosegundos depois, A vale 1, B vale 1 e CI vale 1. Veja que aqui eu tenho todas as condições possíveis para as minhas entradas A, B e CI. Eu tenho que encerrar a minha simulação. Aí aqui eu posso usar duas diretivas, ou usa a diretiva stop ou utiliza a diretiva finish. No caso, a diretiva stop, ele para a simulação, mas não encerra a simulação. A simulação fica parada e você vai ter que encerrar a simulação depois. Para você encerrar a simulação mesmo, você utiliza a diretiva finish, certo? É recomendável quando você está utilizando aqui o Icarus Verilog, você usar a diretiva finish, que aí sim ele executa a simulação e para, do que usar a diretiva stop, que ele só vai parar a simulação sem finalizar a simulação. Então aqui eu vou usar a diretiva finish. Fecho o comando initial e fecho o meu módulo. Então aqui está o meu somador completo, test bank do somador completo. Se eu colocar aqui iVerilog somador completo _tb.v, ele vai compilar normalmente, indicando que não houve nenhum erro. Novamente, se tivesse o erro, o Icarus Verilog iria indicar qual é a linha em que acontece o erro. Só que para simular, é importante a gente gerar um arquivo de saída. Para gerar um arquivo de saída do Icarus Verilog, a gente utiliza aqui o parâmetro .-o. E depois do "-o", a gente coloca o arquivo de saída do Icarus Verilog. No caso, eu vou chamar aqui somador completo.vvp, certo? .vvp, porque é uma extensão padrão quando você está utilizando o Icarus Verilog. Pronto, compilou normalmente. Se eu vim aqui no terminal e digitar dir para mostrar os arquivos que tem no meu diretório atual, você vê que tem um arquivo .vvp. Esse arquivo é o arquivo que vai ser rodado na simulação. E para rodar a simulação, quando você está usando o Icarus Verilog, você utiliza o comando vvp e passa como parâmetro justamente o arquivo vvp que você acabou de criar, ou seja, somador completo.vvp. Ele vai simular, diz que a diretiva finish foi chamada, certo? E quando eu coloco dir, veja que agora foi criado o arquivo VCD, que é o arquivo de saída da minha simulação. Para abrir esse arquivo, eu vou colocar, chamo o GTK Wave e passo como parâmetro do GTK Wave o arquivo VCD que eu acabei de criar. Então, quando eu coloco aqui digitei errado, né? GTK Wave, ele abre o GTK Wave e veja quando ele abre aqui o GTK Wave, vou maximizar ele, aparece aqui somador completo _tb. Quando eu expando, aparece aqui o UT. Quando eu clico aqui em UT, aqui embaixo aparece justamente as minhas entradas A, B e CI
e as minhas saídas S e Cout. E aqui do lado eu tenho a minha forma de onda. Para eu incluir as minhas entradas, eu seleciono tudo e clico aqui em Insert. E agora eu vou ficar dando zoom out. Para dar zoom out eu posso tanto clicar aqui na lupinha, como segurar o Ctrl e ir fazendo o scroll do mouse. Vou dar zoom out e agora eu consigo ver todas as minhas formas de onda. Vamos ver se o nosso circuito simulado está funcionando corretamente. Na primeira condição, eu tenho A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0. A minha saída S é igual a 0 e Cout igual a 0. Está de acordo com a minha teoria. Na segunda condição de entrada, nós temos A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1. A saída S vale 1 e Cout vale 0. Também está de acordo com a teoria lá do somador completo. Na terceira condição de entrada, eu tenho A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. A minha saída S dá igual a 1 e Cout igual a 0. Está também de acordo com a teoria lá do somador completo. Na próxima condição de entrada, eu tenho A igual a 0, B igual a 1 e CI igual a 1. Nesse caso, a minha saída S é igual a 0 e Cout é igual a 1. Também está de acordo com a minha teoria lá do somador completo. Após isso, eu tenho A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. A minha saída S é igual a 1 e o Cout é igual a 0. Está de acordo lá com a tabela verdade do somador completo. Após isso, a próxima condição de entrada, A vale 1, B vale 0 e CI vale 1. Nesse caso, a minha saída S vale 0 e Cout igual a 1. Também está de acordo com a tabela verdade do somador completo. A próxima condição de entrada, A vale 1, B vale 1 e CI vale 0. Caso a saída S é igual a 0 e Cout igual a 1. Também está de acordo com a tabela verdade do somador completo. E por fim, a última condição de entrada é todo mundo igual a 1. A minha saída S é 1 e minha saída Cout também é igual a 1. Também está de acordo com a teoria lá do somador completo. Então, pessoal, esse vídeo apresentou como a gente utiliza aqui o Icarus Verilog para realizar a simulação de circuitos descritos em Verilog. Veja que é um fluxo de trabalho bem simples de fazer, mais simples do que se você utilizar o Quartus, Vivado, ou até mesmo o Model Sim. Só que esse, claro, é restrito a somente simulação. Se você quiser fazer a síntese na FPGA, você vai ter que utilizar aí o Quartus, caso a FPGA seja da Altera, ou o Vivado, caso a FPGA seja da Xilinx, e assim por diante. Você vai ter que usar o software adequado para cada FPGA. Só que somente para simulação, aqui o Icarus Verilog, junto com qualquer editor de texto, por exemplo aqui o VS Code, vai ser mais do que o suficiente. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que todos fiquem bem e até um próximo vídeo.